Tem muito flamenguista que reclama que esse estilo de jogo do Felipe Luiz é muito chato, é modorrento, essa forma de construir muito pausada, é sonolenta e que isso não é Flamengo, que o Flamengo tem que ser mais vertical, mais agressivo, que tem que ser um time que tem que ir mais direto pro gol, enfim. Esse é um tema que gera muito debate, realmente a gente presencia nas redes sociais os torcedores falando muito sobre esse tema. Então eu quero abordar um pouquinho esse tema aqui também, porque, assim, gente, o time tentou ser um pouco mais vertical. Nos últimos 4 jogos, 3 pelo menos, o Flamengo foi um pouquinho mais vertical. Ceará, Mirassol e também contra o Internacional. Não deu muito certo. Por que que não deu muito certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Vamos abordar aqui, trazer alguns dados do Flamengo nessa Libertadores. O Flamengo melhorou, hein? O Flamengo melhorou seu desempenho desse confronto contra o Inter, comparando esse jogo contra o Inter em relação à fase de grupos, que não foi nada boa. Então, já subiu de patamar. Mesmo no momento que não é um momento tão bom assim, eu vou explicar por quê. Tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo de hoje e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos analisar também aqui alguns lances de contra-ataques, vão entender por que que alguns contra-ataques não dão certo. Tá legal o material, tá legal o conteúdo, vocês vão gostar com certeza, beleza? Então faz o seguinte, já deixa o like, já se inscreve no canal, que eu vou rodar a vinheta bem rapidinho e na volta vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Dica rápida para você que quer aprender a entender um pouquinho mais sobre futebol. Você quer ter uma experiência mais legal ao assistir os jogos do Flamengo, dos rivais do Flamengo também. Eu sei que você assiste aí os rivais para secar. Então, adquira o curso Explorando o Jogo do LabFoot, é um curso barato e é uma introdução à análise de desempenho. Você vai conhecer um pouquinho mais do que é a organização ofensiva, a organização defensiva, os princípios básicos do jogo, transição, defensiva e ofensiva, bola parada. Você vai entender um pouquinho mais do que é o jogo de futebol, vai aprender um pouquinho sobre o que é a análise individual de jogador, o que o jogador de tal posição precisa apresentar para ser bom. É muito legal, é bem resumido, mas é bem denso ao mesmo tempo, mas é simples de aprender. E vocês já estão vendo aqui o banner aqui embaixo, né? Com o cupom Falando20, você adquire o seu curso Explorando o Jogo do LabFoot com 20% de desconto. Então, vale muito a pena o cupom Falando20, porque você vai ter um desconto muito grande de um curso que já tem um ótimo custo-benefício, já é muito bom, já é muito barato. Então, não perde essa oportunidade de garantir o seu curso Plano do Jogo com o cupom Falando20. Promoção por tempo limitado e também só para os inscritos aqui no canal. E como é que você vai fazer para adquirir o seu curso Explorando o Jogo? Você vai entrar aqui na descrição do vídeo ou então no comentário fixado, vai ter o link ali. Você vai clicar no link, vai seguir o passo a passo ali no site do LabFoot e na hora de você fazer a sua compra ali, adquirir o seu curso, você vai colocar o cupom Falando20. Fechado? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar então com alguns números que não são muito bons. Eu fui levantar alguns dados mais específicos, né? Como vocês já sabem, eu tenho acesso aqui a algumas plataformas que são direcionadas para clubes, para scouts, para analistas. Então, elas têm dados muito mais aprofundados do que os aplicativos grátis, né? Nada contra os aplicativos grátis. Eu consulto muito o SofaScore, por exemplo, estou sempre olhando, enfim, nada contra, mas esses aplicativos que são pagos, né? Eles têm dados mais aprofundados. Então, a gente vai buscar esses dados para poder levantar aqui e trazer um conteúdo bem legal para vocês. Então, eu fui levantar alguns dados aqui do Flamengo na Libertadores para olhar essa questão de contra-ataque. Acabei olhando outros dados assim e realmente algumas coisas espantam, mas a gente vai ver que o rendimento contra o Inter já é melhor do que a média desses rendimentos aí em relação a números do Flamengo na Libertadores, tá? Bom, então vamos lá, deixa eu olhar aqui a minha colinha, vamos lá. O Flamengo na Libertadores tem 12 contra-ataques em média, tá? Olhando para os 47 clubes que compõem a Libertadores. 47 por quê? São 28 que já entram direto na fase de grupo, 19 que entram na pré, esses 19 da pré viram 4 para virar 32 da fase de grupos, tá? Então 28 já se garantem, tem 19 que começam a fase pré, viram 4 para virar 32, então são 47 times envolvidos. Então, olhando para os 47 times envolvidos, o Flamengo tem 12 contra-ataques em média e está em 32º nesse ranking. Então, é um time que tem como premissa não contra-atacar muito, né? É a ideia do seu treinador, tá? Olhando para mais um número aqui, 14% dos contra-ataques terminam em chute, finalizações. O Flamengo está em 29º nesse ranking. Lá atrás também, tá lá atrás também. Por exemplo, o Palmeiras termina 35% dos contra-ataques com finalização. O Central Córdoba, 26%. O Racing, 25%. São os 3 primeiros. O Palmeiras está lá na frente. Por quê? Porque o Palmeiras é treinado para isso. O Palmeiras é treinado para isso.
O Flamengo não é treinado para isso. Então a gente vê que esses números de contra-ataque não são bons e os números de uma forma geral até aqui na campanha não foram bons, mas se a gente for olhar, por exemplo, em média de ataques posicionais, que é a ideia central do Felipe, o Flamengo está em quarto, 69,29 ataques posicionais em média. Ou seja, o Flamengo é o 32º no ranking dos times que mais contra-atacam, ou seja, está entre os que menos contra-atacam, mas está em quarto no ranking dos times que mais entram em ataque posicional. Então, é um time que entra muito em ataque posicional. Isso mostra muito o que é a ideia do treinador, tá? Contra o Inter, eu falei sobre alguns números melhores, porque de fato a gente percebe que o Flamengo conseguiu criar mais chances, criou 5 chances na partida. Então, vou jogar aqui alguns números gerais aqui desse jogo para vocês, mas quero falar de alguns especificamente, né? Esse index, né, é o número geral que o Sportsbase tem como um número ali, como se fosse a nota do SofaScore, né? Só que é um pouquinho mais aprofundado, né? Esse index ele vai um pouco mais a fundo ali do que a questão da nota SofaScore. 205 para o Flamengo contra 187 do Internacional. Vai somando todas as estatísticas e gera um número final, assim como é no SofaScore, só que aqui, como os números são maiores, mais completos, mais aprofundados, gera um número que é um pouquinho mais fiel ao que os times produziram em campo, né? O Flamengo criou 5 chances, vocês estão vendo aí, teve só 20% de aproveitamento das chances, foi um jogo que o Flamengo perdeu muito gol, o Flamengo poderia ter saído com 2-0 no primeiro tempo tranquilamente, e isso diz muito sobre a ideia do treinador ter dado certo, a estratégia deu certo, o time chegou em último terço com vantagem, tem muito mérito do treinador aí, e acabou pecando um pouquinho porque os jogadores acabaram errando. Os jogadores têm tido um pouco de dificuldade em último passe, em decisão final, em tomar a decisão, em primeiros passos também para iniciar contra-ataques. Então, a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo aí também na tela que o Flamengo finalizou 12 vezes, enquanto o Inter finalizou só 4. Uma métrica diferente um pouquinho aí do SofaScore. O SofaScore fala em 5 do Inter e fala, se eu não me engano, em 12 ou 14 do Flamengo, mas de qualquer forma, sofrer 4 ou 5 finalizações num jogo só é muito pouca coisa. O Flamengo passou muito longe de correr qualquer tipo de risco, tá? Então, na verdade, é o seguinte, vou até parafrasear aqui o que eu vi o meu amigo Bruno Pet falando ontem, que eu achei sensacional. Você já deve ter visto esse vídeo rodar por aí, né? O Flamengo sai de um desempenho espetacular no primeiro tempo para um desempenho bom no segundo. Então, parece que caiu muito. A gente fica com a impressão que o Flamengo caiu muito de produção, mas não é isso. É porque a régua estava muito alta. O desempenho no primeiro tempo foi excelente. E aí no segundo foi bom, foi ok. E isso, é claro que dá uma falsa impressão de que o segundo tempo foi péssimo. Não foi, não foi. Tá? Bom, tem alguns outros números aqui interessantes dessa partida. Entradas no campo adversário, né? 67. Entradas na área adversária. Olha só, o Flamengo entrou 18 vezes na área do Internacional. Isso é bastante coisa, tá? Bastante coisa. E aí tem, enfim, aqui uns números aqui que vocês estão vendo aí na tela, que acho que nem são tão relevantes. 88% de passes precisos, né, para o Flamengo. É bastante coisa, uma média bastante interessante, tá? O Flamengo deu 6 passes-chave precisos na partida e só acertou 2. Isso diz muito também sobre essa dificuldade que os jogadores têm de acertar esse último passe. O Samuel Lino, por exemplo, é o cara que tem acertado muito. Então ele vem para mudar um pouquinho isso. Daqui a pouquinho outros jogadores começam a acertar um pouquinho mais. Isso vai se ajeitando, isso vai se ajeitando. Tá? Então tem outros dados aqui também interessantes de precisão dos cruzamentos, né? 18% um pouco baixo também. Jogadores pecando tecnicamente, 18% é um pouquinho baixo, né? Enfim, tem os passos progressivos precisos, o Flamengo indo bem, né? Os passes longos, o Flamengo acertando uma quantidade boa ali. Aliás, os dois times acertaram uma boa quantidade dos passes longos, né? O Flamengo, por exemplo, acertando 100% dos passes super longos. Isso tem muito a ver com os dois zagueiros que são muito bons nessas bolas longas, né? O próprio Jorginho também. Então, tem alguns números interessantes, mas a gente percebe que já são números que a gente olhando lá para aquela média lá dos números gerais da Libertadores, já são números melhores, né? Já são números melhores. Por que o Flamengo acaba pecando tanto na hora de contra-atacar? Vamos olhar para alguns lances aqui, vamos tentar entender? Vamos lá, esse primeiro lance aqui contra o Ceará, tá? O Flamengo tá fazendo tudo certo. O Ceará avançou as suas peças, o Flamengo está fazendo o famoso atrair para libertar, trocando passo direitinho ali. Fez aqui uma situação de superioridade numérica, 4 contra 3, e o Jorginho se colocando como homem livre. O Jorginho se movimenta muito bem, está sempre gerando linha de passe. Aí o passe é feito aqui para ele, ó. O Flamengo conseguiu já avançar, ó. E ele vai achar aqui um passo progressivo, mas antes disso eu quero destacar para vocês o Saul e o BH indo correr na mesma direção. Isso aqui, gente, é desentrosamento. Isso aqui é desentendimento ainda do Saul, do que é o modelo, para onde é que tem que correr. Você vê, por exemplo, que o Jorginho, quando chega ao clube, o Flamengo está numa fase de treinos ali para o Mundial. Tem mais tempo de treino. O Saul já chega muito com um bonde andando, jogo em cima de jogo, viagem. Então já é mais difícil de assimilar. Então você vê que o Saul e o Bruno estão correndo aqui para a mesma direção. Isso é desentrosamento entre os dois e desentrosamento do Saul com o próprio modelo de jogo, correndo para o lugar errado, né? E aí o passe vai entrar e a gente vai entrar na questão individual também de tomar decisão. Porque aí o Bruno recebe essa bola aqui, o Flamengo está numa situação de 4 contra 4. 4 contra 4, tá?
O Saul vai apontar, que é a melhor jogada, inclusive, para ele. Olha só, vai apontar a jogada na profundidade, porque tem muito espaço aqui nas costas dessa última linha. E o Plata é um cara muito veloz. Se o BH dá o tapa aqui, e o BH tem capacidade até de dar esse tapa cavado por cima, pelo alto, né, para não ter chance desse passe ser interceptado, e achar o Plata na profundidade. 4 contra 4, gente. Assim, é uma situação que o normal é você, pelo menos, chegar num ataque ali, num contra-ataque, que você finalize. Você cria uma chance mais clara. O que o BH fez aqui? Deu um passe aqui, é tudo errado pro Saul, atrás do Saul, ó. Aqui atrás do Saul, ó, tá? Meio atrás. Aí o Saul não tinha muito nem o que fazer, o passe veio ali em cima do corpo dele, ele tentou jogar de primeira ali pro Plata, o Plata também já vai receber esse passe nas costas, então não deu em nada, o Flamengo não conseguiu nem finalizar, tá? Era uma vez um contra-ataque, né? Vamos olhar aqui para outro contra-ataque, Saul faz uma roubada de bola, e aí você tem o Plata aqui avançando, agora quem vai pecar na tomada de decisão vai ser o Plata, né? Tem que conduzir essa bola, aqui para poder gerar dúvida nos adversários, para poder obrigar esses caras a andarem para frente. Quando ele passa a bola muito rápido aqui, ele deixa os adversários muito mais confortáveis, tá? Ele vai passar essa bola aqui muito rápido e não vai passar no espaço. Ele tinha que passar essa bola no espaço, na frente pro Saul aqui. Obrigar esse zagueiro a tentar disputar essa bola com o Saul, gerar no próprio eixo muito rápido. Ele vai fazer esse passe atrás. Lá se foi mais um contra-ataque. Então, isso aqui também envolve um jogador que está chegando agora, que é o Saul. Então, o Plata erra uma tomada de decisão e também não sabe muito bem como passar essa bola para um cara que está chegando agora. Também tem a questão do desentrosamento. Eu vou dar esse passo para o Saul mais na frente. Será que ele vai pegar, vai conseguir chegar? Ele está ainda entrando na melhor forma física. Vou dar atrás para garantir aqui, porque aí pelo menos a gente mantém a posse de bola. Tem essa coisa também, gente. Tá? A gente não pode descartar isso não. E aí, bom, vamos olhar para mais um aqui. Aqui o Vitor Hugo ganhando aqui uma bola pelo alto, muito bem, aliás. O Juninho também muito bem, conseguindo fazer esse giro aqui e avançar. Só que na hora que ele gira e avança, ele em nenhum momento olha para o Vitor Hugo, que está aqui com uma vantagem muito grande. Esse passe tinha que ser para o Vitor Hugo. O Lino está muito mais marcado ali. Tem um opositor muito mais perto do Lino, tá? Então o Vitor Hugo tem aqui muito espaço para poder jogar. Se esse passe é feito na profundidade para o Vitor Hugo, ia ser um contra-ataque muito mais perigoso. O que o Juninho fez? Deu essa bola no Lino. Então, gente, estamos falando aqui de tomar a decisão individual. Estamos falando de desentrosamento por conta desse momento que o time passa de novas peças chegando, tá? O passe do Juninho, de novo, também não foi no melhor lugar, foi atrás do Lino. O Lino tem que puxar essa bola aqui, puxar pelo rabo, como se diz na gíria. Consegue ainda sofrer uma falta, ganhar uma falta, né? Então, tem bastante coisa que a gente precisa analisar, entender contexto, para poder simplesmente não ficar apontando o dedo para o treinador e dizer que o time não consegue produzir. Não é bem por aí. Né? Um time que não é treinado para contra-atacar e que está enfrentando alguns problemas para contra-atacar, que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Né? Então, aqui, ó, mais um contra-ataque. Aqui, de novo, decisão. Né? O Plata escorou para o BH vai deixar essa bola que cai, vai deixar essa bola em disputa ali com o Thiago Maia. Né? E aí, a gente pode até discutir se o Thiago Maia levantou demais aqui o pé, o juiz não deu nada, mas não é o ideal você esperar essa bola quicar, subir de novo e você dar a chance do seu adversário vir disputar essa bola contigo. De repente o Thiago Maia poderia ter colocado a cabeça nessa bola ao invés do pé e ter ganho esse duelo, por exemplo. Então, não é o mais indicado. O BH tem sofrido bastante com tomada de decisão, tecnicamente tem sofrido bastante, marcou mais um gol decisivo contra o Internacional, foi importante, mas a gente sabe que a fase técnica, a questão de tomada de decisão do BH não está boa, então tem jogadores também que estão abaixo do que podem render, e isso não necessariamente, gente, é somente culpa do treinador. Calma aí, peraí, não é assim, senão bota um monte de robô lá, ele não está jogando FIFA com o controle na mão assim, gente, e controlando os caras, sacou? Ele leva tudo isso pro treino e tenta fazer o melhor possível dentro dos treinos. Aqui sim, aqui começou o contra-ataque todo certinho, ó. Ajeitou do Plata para o Luiz Araújo, ele teve um pouquinho mais de tempo e espaço, olhou, avaliou a melhor jogada, fez o passe certo aqui para o Plata também vai tomar a melhor decisão, passe de direita, enquanto a última linha estava andando para trás, ele faz o passe para poder pegar esses caras no contramovimento, deixou o Luiz Araújo aqui com liberdade, muito bem, o Luiz Araújo faz o drible, acha o passe para o BH, e o BH só erra aqui a finalização, mas esse contra-ataque foi bem construído, tomaram boas decisões e deu em finalização. Então, é só você tomar um pouquinho melhor as decisões, sabe? Olhar um pouquinho, ter um pouquinho mais de lucidez. E isso não é papel somente do treinador. Os jogadores é que jogam o jogo, gente, tá? Vamos olhar aqui para mais um lance. Mais um lance aqui, ó. O Rossi jogando pro Lino, jogou contra o Mirassol, né? O Lino não conseguiu dar o tapa ali mais na frente. Vai voltar aqui com mais calma, vai achar que o Arrascaeta. E o Arrascaeta é um cara que não estava em campo contra o Internacional. E ele costuma acertar esse tipo de tomada de decisão. Ele já tinha visto o Plata passando nas costas dele, porque já tinha mapeado espaço. E aí ele dá esse belo tapa pro Plata. E o Plata tem aqui esse espaço nas costas do zagueiro aqui do Mirassol para dar o passe para o Pedro ou para o Emerson Royal e não dar o passe para ninguém, finaliza a bola em cima do Pedro, pecando aqui na finalização, pecando na tomada de decisão. Só que é tomada de decisão individual do jogador, gente. Não dá para o Felipe interferir a esse ponto aqui na tomada de decisão do jogador, gente. Não é assim que funciona.
futebol real não é esse. Esse aqui pode ser um futebol utópico, que a gente imagina que o treinador vai fazer os jogadores jogarem pra caramba e tomarem melhores decisões. Não é assim, ele pode potencializar os jogadores, é claro, mas só até a página 2, até a página 3 no máximo, gente, tá? Então, a gente vai ver aqui mais um lance agora, o Samuel Lino de novo achando o Arrasca mais uma vez tomando uma boa decisão. Ele é um jogador que toma muito bem as decisões nesse contexto aqui, né? E aqui o Plata vai finalizar fraquinho. Então, a gente tem reparado que a finalização também tem sido um calcanhar de Aquiles. Então, tem que melhorar um pouquinho mais as finalizações, tá? E aqui, de novo, contra o Mirassol, ó, vai iniciar o contra-ataque. O contra-ataque foi muito bem iniciado, o Flamengo trocou passos muito bem aqui. O Alan vai achar uma linda bola para o Arrascaeta. O Arrascaeta, mais uma vez, vai tomar a melhor decisão, com calma, sem se precipitar. Vai achar que o Lino também vai tomar a melhor decisão, que ele também é viciado em acertar. Ele costuma tomar a melhor decisão também, né? E aí ele vai fazer esse passe aqui para o Arrasca, e aí vai vir essa jogada de cinema. Do Arrasca pro Luiz, do Luiz pro Plata, do Plata pro Arrasca, e o Arrasca vai pecar aqui na hora de finalizar. Ele poderia ter finalizado essa bola de primeira, talvez. Ele vai dar mais um toquinho, vai ajeitar mais uma vez a bola e aí dá a margem pro zagueirão botar o pé na bola ali. O zagueirão tá fazendo movimento agora ali de botar o pé na bola, tá? Conseguiu desviar essa bola, a bola subiu e o Flamengo acabou ficando sem esse gol. Mas tem muita coisa pra gente avaliar, contextualizar e olhar. Não é simples assim quanto o time não tem repertório ofensivo, o futebol é modorrento e o treinador precisa fazer os jogadores jogarem melhor. É um time que contra-ataca muito pouco, porque não é a ideia de jogo do Felipe. Ele tem uma ideia de jogo de posição e, para além da questão de jogo de posição, que já é uma filosofia tática que gosta de privilegiar a posse e que não gosta de ficar se desfazendo à toa da bola, que não gosta de acelerar muito, o jogo de posição ele tem essa premissa, né, da posse, de você trocar passe. Também tem a questão do ataque posicional, que não necessariamente está ligado ao jogo de posição. O ataque posicional é você construir com paciência, mas você pode ser um time que não pratica o jogo de posição, mas que pratica muito ataque posicional. Entenderam a diferença, né? Bom, então, a ideia de jogo do Felipe é essa, né? E é isso que ele trabalha. E não dá para esperar, gente, vamos lá, não dá para esperar que em um ano como treinador, nem um ano como treinador profissional, ele já seja um cara tão versátil que seja capaz de transformar um time dele num time que seja muito forte em ataque posicional, construindo pausadamente, e também contra-ataque. Então, essa é uma premissa básica que a gente precisa partir. Sabe? A gente não pode exigir do Felipe Luiz que ele seja um treinador muito completo, com menos de um ano de trabalho, mesmo sendo ele treinador do Flamengo e tendo jogadores qualificados, e que já seja capaz de treinar a equipe bem em ataque posicional e também em contra-ataque. Porque isso é raro. Sabe quem fazia isso? JJ, que é um puta de um técnico, que quando chegou ao Flamengo tinha 66 anos, tinha ganho 3 campeonatos portugueses, vice-campeão de UEFA Europa League, tinha ganho campeonato lá na Arábia, um cara experiente pra caramba. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essas comparações. Porque o Felipe tem ótimas ideias, o time joga um futebol para lá de eficiente, para lá de seguro, que nem sempre pode ser muito vistoso para todo mundo, mas que é um futebol que faz do Flamengo o líder do Campeonato Brasileiro, com uma certa folga, e que na Libertadores não apresentou bons números, mas que já melhorou e que dá sinais claros de que vai superar esse momento de desentrosamento. Há um momento de desentrosamento, como eu já mostrei para vocês. Essa aqui é a grande verdade. Os jogadores estão entendendo o modelo, os que estão chegando agora, e estão também se entrosando ainda com os companheiros. Vocês viram aí o lance do Saúl e do BH correndo para o mesmo lugar, por exemplo. De você entender para que espaço que aquele jogador prefere receber o passe. Então há que se ter um pouco de paciência, de entender que o estilo de jogo do treinador, pelo menos nesse primeiro momento, é privilegiar ataque posicional, construir pausadamente, e que há uma lacuna em termos de contra-ataque, talvez em dinâmicas coletivas que podem ser melhores trabalhadas, mas que tem uma parcela muito grande também dos jogadores que podem alguns estar passando por uma fase técnica não tão boa e tem dificuldade de tomar melhores decisões. A gente viu o lance do Juninho, por exemplo. O Plata, às vezes, é um jogador que tem esses altos e baixos, por exemplo. Então, a gente também tem que entender que o erro faz parte do jogo. O erro faz parte do jogo. E que amanhã, depois, esses jogadores podem começar a acertar um pouquinho mais essas tomadas de decisões, essas finalizações. Então, tudo isso está dentro de um contexto que a gente precisa entender. O Flamengo tem um elenco qualificado, mas ainda está numa fase de entrosar esses caras que chegaram agora com o modelo e com os companheiros. Não é do dia para a noite. Vocês viram aí nas imagens. Tá? Então, tem esses dados que são um pouco preocupantes, digamos assim, de Libertadores, mas que já melhoraram. E o prognóstico é bom. O prognóstico é bom. A perspectiva para o futuro, a perspectiva do Flamengo em curto, médio e longo prazo, pensando até o final da temporada, a mim me parece muito boa.
Eu, particularmente, vejo assim o time crescendo, evoluindo, o Felipe cada vez amadurecendo, aprendendo a cada jogo, aprendendo com os erros, aprendendo com as coisas que não acontecem do jeito que ele gostaria, sempre tirando lições, buscando melhorar, potencializando o elenco. Jogadores também muito imbuídos da ideia, comprando a ideia do Felipe, acreditando na ideia do Felipe, querendo muito ganhar, muito afim de ganhar, muito afim de levantar taça, de tentar ganhar a Libertadores do Brasileiro. Então, eu entendo que às vezes o torcedor fica um pouco contrariado com a forma como o time joga, mas essa forma de jogar é a forma que está garantindo ao Flamengo, por exemplo, essa liderança no Brasileirão, essa ótima campanha. Foi assim que o Flamengo construiu uma defesa muito sólida, que sofre muito pouco gol, um time que praticamente não perde, só perdeu 2 jogos, com um turno jogado aí, faltando só um jogo para pagar ali com o Sport, 18 partidas. Então, aqui você tem um pouco de calma, aqui você tem um pouco de calma e entender um pouquinho o contexto, tá? E, claro, sim, dá para contra-atacar melhor? Dá. E é claro que o Felipe sabe disso. O Felipe olha esses números aqui que a gente trouxe e ele entende que há uma lacuna ali. Só que o grande gargalo se ele treina contra-ataque demais, ele também perde ali aquele treino que ele tem que praticar da ideia principal dele, que é do ataque pausado, do ataque posicional, da construção com a posse. Então não é uma coisa tão fácil quanto parece. Não tem tanto tempo de treino. E se você joga demais aqui, vai perder dali, que é a ideia principal, que é onde ele se sente mais confortável, é onde os jogadores estão mais automatizados. Aqui no contra-ataque não está automatizado. Aqui ainda precisa automatizar. Então precisa ter um pouco de calma. Talvez o Felipe consiga trabalhar isso aí para o jogo da volta. De repente ele consegue estruturar um contra-ataque mais bem organizado e consegue trabalhar um pouco isso com os jogadores e o Flamengo faz um gol de contra-ataque lá quarta-feira que vem no Beira-Rio. Por que não? Por que não? Pode fazer, né? Então, esse é o recado que eu queria trazer, essas informações que eu queria trazer, essa análise que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse tema aí, beleza? Um grande abraço, eu fui.